E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E nesta aula de hoje nós iremos aprender a construir gráficos de funções. Nós já sabemos qual é a definição de gráfico de uma função, sabemos identificar quando um conjunto de pontos é gráfico de uma função. Tudo isso a gente aprendeu na nossa aula anterior, que inclusive, quem ainda não assistiu ela, vou deixá-la disponível aqui no card, beleza? E nesta aula de agora, nós iremos de fato aprender a construir gráfico de funções. Show? Então, bora lá. Bom, gente, só para recordar a nossa aula anterior, o que é o gráfico de uma função? Não é isso? Então, se a gente tem aqui uma função f que vai do domínio da função até o conjunto dos números reais, o gráfico dessa função f será o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que x pertence ao domínio da função, y pertence ao conjunto dos números reais e y é igual a f de x. Esse y igual a f de x significa que esse x e esse y estão relacionados através da lei de associação. Isso daqui é o gráfico de uma função. Bom, para construir esse gráfico, nós iremos seguir um passo a passo que eu deixei descrito aqui para vocês. Olha só. Para construir o gráfico de uma função dada por y igual a f de x, está aqui a nossa lei de associação, tá? Com x pertencente ao domínio da função, no plano cartesiano, nós devemos seguir basicamente 3 passos. Primeiro passo, construir uma tabela com valores de x escolhidos convenientemente no domínio da função e com valores correspondentes para y igual a f de x. Então, nós temos que construir essa tabela, pessoal. Os valores de x, a gente que escolhe de acordo com a nossa conveniência. A gente vai escolher valores fáceis para se substituir na lei de associação. Pegando esse valor de x e encontrando a sua imagem, a gente vai descobrir esse y correspondente. E a gente vai ter a nossa tabela construída. Feito isso, a gente vai para o segundo passo, que é fazer o quê? Associar um ponto no plano cartesiano a cada par ordenado x e y da tabela. Se a gente tem uma tabela com vários valores, x relacionado com seu y, nós temos pares ordenados. E nós sabemos que esses pares ordenados podem ser representados por pontos no plano cartesiano. E é esse o nosso segundo passo. E o terceiro e último passo é marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. Tranquilo demais? Bom, tudo isso é a teoria. Vamos ter que pôr em prática, né? E a gente vai ter que pôr isso em prática através de exercícios resolvidos. Então, bora lá. Bom, pessoal, vê só. Primeiro, exercício resolvido. Bem tranquilo para a gente só pegar a ideia, tá? Construa o gráfico da função dada por f de x igual a 2x mais 1, sendo o domínio da função igual a 0, 1 e 2. Então, pessoal, o domínio da função possui apenas 3 valores. O gráfico dessa função será muito fácil da gente construir, tá? Então, pessoal, seguindo o nosso passo a passo que eu acabei de apresentar para vocês, nós temos que construir uma tabela relacionando aqui os valores de x e y, certo? Vou colocar aqui x e y, que é igual a f de x. Esse nosso f de x é 2x mais 1, nossa lei de associação. Tranquilo? Os valores de x que a gente vai escolher, nós temos que escolher dentro do nosso domínio, do domínio da função. Só que o domínio da nossa função é constituído apenas por 3 números. Então vamos pôr esses números, esses valores, para x aqui. Então o x ele pode ser 0, né? O x ele pode ser o 1 e o x ele pode ser o 2. Vou botar aqui. Agora nós temos que descobrir quem que é o y correspondente e como é que a gente faz isso. Nós temos a nossa lei de associação, pega cada um desses valores de x e substitui na lei de associação e descobre o y correspondente. A gente, inclusive, já aprendeu a fazer isso em aulas anteriores, não é assim? Então, vê só. Se eu quero saber quem que é f de 0, eu pego o 0 e substituo no lugar de x na lei de associação, ficando 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui, pessoal, ó,
vai zerar, né? Fica apenas 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. Tá aí. Vamos descobrir agora quem que é o f de 1. O f de 1 é 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando o x é 1, o y aqui, ou o f de x, é 3. E, por fim, a última conta, né? É o f de 2. F de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Pronto. Finalizamos. Com isso, pessoal, a gente terminou nossa tabela e temos 3 pares ordenados. 0, 1, 1, 3 e 2, 5. O que é que a gente faz agora? Constrói o plano cartesiano e marca cada um desses 3 pontos aqui no plano cartesiano. A gente sabe que pares ordenados representam pontos no plano cartesiano, não é isso? Olha como é simples. Aqui temos o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Nosso primeiro ponto tem coordenadas 0 e 1. O que é que isso significa? Como a abscissa aqui é 0, esse ponto ele é um ponto que pertence ao eixo das ordenadas, ao eixo y. E ele vai ficar exatamente em cima do 1 aqui. Então, vamos colocar o 1 aqui. Pronto. Acabei de marcar aqui o nosso primeiro ponto. Segundo ponto tem abscissa 1 e ordenada 3. Abscissa 1 e ordenada 3. 2, 3. E agora nós temos que linkar essas duas coordenadas, né? Assim. Para poder marcar aqui o segundo ponto. Pronto. Acabei de marcar aí o nosso segundo ponto. E o terceiro ponto tem a abscissa 2 e a ordenada 5. 2 e 5. A gente já aprendeu, pessoal, a localizar pontos no plano cartesiano, né? Pronto. Marcamos aqui os 3 pontos. E esse é o gráfico da função f. Gente, professor, 3 pontos é o gráfico da função f? Com certeza, pessoal. Porque o domínio da função é constituído apenas por 3 números, 3 valores. Então a gente só teria, de fato, aqui 3 pontos para representarem o gráfico dessa função. Não é simples? Não é fácil? Pronto. Em todos os exemplos, a gente vai seguir essa estrutura. Construir a nossa tabela, atribuindo valores convenientes para x e descobrindo os valores correspondentes de y, certo? Depois que a gente faz isso, pega os pares ordenados e localiza pontos no plano cartesiano. E a gente vai marcar uma certa quantidade de pontos de modo que dê para esboçar o gráfico da função. Nesse caso aqui, o gráfico da função é apenas 3 pontinhos. Vamos para o nosso segundo exercício resolvido. Olha só. Segundo exercício. Construa o gráfico da função f de R em R, dada por f de x igual a 2x mais 1. E nesse momento vocês vão olhar para a lei de associação e dizer: professor, a lei de associação desse exercício resolvido é a mesma da do exercício resolvido anterior. E de fato é. Mas o problema é que o domínio da função agora mudou. O domínio da função aqui agora é o conjunto dos números reais. O que é que isso significa? Que os valores de x que a gente vai pegar para montar a nossa tabela são infinitos. A gente pode pegar qualquer valor que vocês queiram aqui dentro do conjunto dos números reais. E é nesse momento que a gente vai pegar valores convenientes para x. Vocês vão entender isso melhor, beleza? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos construir nossa tabela, né? Vamos construir aqui nossa tabela. Bom, aqui nós temos os valores de x, aqui os valores de y, lembrando que y é igual a f de x, e f de x é 2x mais 1. Essa é a nossa lei de associação. Agora, pessoal, aqui vem um pulo do gato. A gente vai pegar todos os valores possíveis para x e colocar aqui? Não, porque são infinitos, né?
e tem valores que não são fáceis de trabalhar. Então, nesse tipo de situação, qual é a dica que eu dou? Peguem dois valores positivos, peguem o zero e peguem dois valores negativos. Dessa forma, nós teremos uma ideia de como o gráfico se comporta para valores positivos de x e para valores negativos de x. Isso seria o ideal, tá? Então, aqui eu vou pegar o menos 2, valor negativo, né? Vou pegar menos 1. Vou pegar o zero, que é nulo. Vou pegar o 1. E vou pegar o 2. Então, peguei dois valores negativos, o zero, que é nulo, e dois valores positivos. Isso daqui é o ideal quando a gente vai construir qualquer gráfico de função e a gente ainda não sabe como que é esse gráfico, certo? Bom, vamos calcular f de menos 2, para descobrir aqui quem é o y correspondente. F de menos 2 vai ser igual, basta pegar o menos 2 e substituir no lugar de x, né? 2 vezes menos 2, mais 1. Pessoal, 2 vezes menos 2, isso é menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Jogo de sinal aqui, né? Não errar jogo de sinal, pelo amor de Deus. Se você errar um jogo de sinal aqui, você vai encontrar o número errado, consequentemente vai encontrar um par ordenado errado e marcar o ponto errado no plano cartesiano. É um erro em cadeia que você vai obter fazendo o jogo de sinal errado, tá? Então, quando o x é menos 2, o y menos 3. Vamos calcular agora f de menos 1. F de menos 1 é 2 vezes menos 1 mais 1. Beleza? 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, quando o x é menos 1, o y também é menos 1. No item anterior, a gente já havia calculado f de 0, f de 1 e f de 2 para essa mesma lei de associação. Esses resultados não vão mudar, tá? Então aqui a gente pode colocar os resultados que a gente encontrou anteriormente, que foram 1, 3 e 5. Pronto, agora nós temos aqui, pessoal, 5 pares ordenados, e com esses 5 pares ordenados a gente vai marcar pontos no plano cartesiano. Tranquilo? Vamos lá. Construir aqui o nosso lindo plano cartesiano. Vamos marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto, ele possui coordenadas menos 2 e menos 3. Menos 2 aqui é a abscissa, e menos 1, e menos 2, e menos 3 é a ordenada. Aqui temos menos 1, menos 2, menos 3. Vamos linkar agora essas duas coordenadas, né, para poder marcar o nosso ponto. Marcamos aqui o nosso primeiro ponto, pessoal. Coordenadas menos 2 e menos 3. Vamos marcar agora o segundo ponto. Tem coordenadas menos 1 e menos 1. Menos 1 abscissa, menos 1 ordenada. Tá aqui. Marcamos o segundo ponto. Terceiro ponto, coordenadas 0 e 1. A gente já sabe onde é que esse ponto vai ficar, né? Ficar aqui sobre o eixo Y. Esqueci até de colocar o Y aqui. O próximo ponto tem coordenadas 1 e menos 3. 1 aqui é a abscissa, 3 é a ordenada. E por fim, pessoal, outro ponto tem coordenadas 2 e 5. Pronto, terminamos de marcar aqui os 5 pontos. E agora, a pergunta que não quer calar. Esses 5 pontos aqui, eles já representam o gráfico dessa função? E a resposta é não, pessoal. Por que que é não? Olha só, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Então, nós teríamos que pegar
todos os valores referentes aqui ao conjunto dos números reais para obter todos os pontos que pertencem a esse gráfico, fazendo esse mesmo processo. Só que nós temos infinitos valores, consequentemente nós teremos infinitos pontos. Só que eu quero que vocês percebam o seguinte, esse conjunto de pontos aqui que eu marquei, eles parecem estar alinhados, né? Vocês concordam comigo? Eles parecem pertencer à mesma reta? Pessoal, isso de fato ocorre. Se a gente pegasse mais valores de x aqui, descobríssemos o y correspondente e marcássemos os pontos aqui no plano cartesiano, a gente iria perceber que cada vez mais iríamos encontrar pontos alinhados, sempre alinhados. O que é que isso significa? Que, na verdade, o gráfico dessa função f é uma reta. Uma reta sem nenhum buraco, tá? Uma reta contínua. Então aqui nós podemos traçar o gráfico da função. Traçar em verde. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só. Todos os pontos aí bem alinhados. Aqui, pessoal, nós temos o gráfico da função f. Pessoal, deixa eu explicar isso aqui com mais ênfase, porque eu sei que é uma parte bem delicada para o pessoal entender. Por que que é uma linha reta, né? Por que que essa reta é contínua? Olha só. Eu escolhi apenas 5 valores para x e descobri o y correspondente. Mas eu poderia escolher 1000 valores para x e descobrir os seus y correspondentes e marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, que eles sempre estariam alinhados. Sempre, sempre, sempre. Tá? O que isso significa? Se esses pontos sempre estarão alinhados, então o gráfico dessa função aqui em específico vai ser uma reta. E na verdade, pessoal, olha só que interessante. Essa função aqui, que a gente acabou de construir o gráfico dela, ela ganha um nome especial, que é a chamada função afim. Nós iremos estudar essa função afim com mais detalhes em aulas futuras, tá bom? Inclusive, nós teremos uma playlist específica para o estudo da função afim. Bom, e o que é que significa? Que o gráfico de uma função afim sempre será uma reta. Nós iremos estudar isso, beleza? Bom, pessoal, antes da gente prosseguir e ir para o exercício resolvido 3, eu trouxe aqui um para quebra-cabeça que não é tão difícil da gente dar a resposta. Olha só, por que os gráficos dos exercícios 1 e 2 são diferentes se a lei das duas funções é f de x igual a 2x mais 1? Porque a gente obteve gráficos distintos. No exercício resolvido 1, o gráfico era apenas 3 pontinhos. É isso? No exercício resolvido 2, o gráfico é uma reta contínua, sem buracos. Pessoal, a resposta é muito simples, por conta do domínio da função. O domínio da função interfere de forma significativa no gráfico da função. No exercício resolvido 1, a gente tinha apenas 3 valores no domínio da função. Já no exercício resolvido 2, nós temos infinitos valores no domínio da função. Beleza? Então, a resposta aqui para esse nosso para quebrar-cabeça é por conta dos domínios das funções. Embora a lei da associação seja a mesma, os domínios são distintos e com isso a gente gera gráficos também distintos. Show? Então vamos agora para o nosso terceiro exercício resolvido. Olha só o que ele diz. Construa o gráfico da função f de r em r, dada por f de x igual menos x elevado ao quadrado. Beleza? Vamos seguir o nosso passo a passo, né? Bom. Aqui nós temos x, aqui o y, a gente sabe que o y é igual a f de x, e o f de x, nesse caso, é menos x elevado ao quadrado. Quem é o domínio aqui da nossa função? O domínio da nossa função é o conjunto dos números reais. Então nós temos infinitos valores para atribuir aí no lugar de x. Só que a gente não vai pegar todos esses valores, a gente sabe que isso é impossível. Mas iremos pegar valores convenientes. Como eu não sei como é o gráfico dessa função, a gente pega aqueles valores que pegamos no exercício resolvido anterior. 2 negativos, 2 positivos e o 0 que é nulo. Tá? Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá aí.
Esses valores de x a gente coloca convenientemente, tá, pessoal? Eu estou colocando esses valores, mas vocês aí, se quiserem, podem pôr outros valores. Eu estou colocando esses porque acredito que são fáceis de se trabalhar. Bom, vamos agora determinar quem que é o nosso f de menos 2. O que é que a gente tem que fazer? Pegar esse menos 2 e substituir no lugar de x na lei de associação. Ficando assim, menos 2 ao quadrado. Número negativo, coloca entre parênteses, tá? Senão as coisas vão ficar confusas. Pessoal, menos 2 elevado ao quadrado é 4. Só que tem esse menos aqui na frente. Então fica menos 4. Então quando o x é menos 2, o y menos 4. Vamos calcular agora f de menos 1. Vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. Certo? Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Só que tem esse menos aqui na frente, fica menos 1. Então, quando o x é menos 1, o y também é menos 1. Vamos calcular agora f de 0. Vai ficar menos 0 ao quadrado. Bom, 0 ao quadrado é 0, esse menos na frente não interfere em nada. Então, fica 0. Quando o x é 0, o y é 0. Nós temos aqui a origem, ó, do plano cartesiano, né? Esse par ordenado representa a origem. F de 1, ficando menos 1 ao quadrado, igual... Pessoal, aqui um detalhe, tá? Quem está elevado ao quadrado aqui é o 1, e não menos 1, tá? É diferente dessa parte aqui, ó. Aqui é o menos 1 que está elevado ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Com esse menos fica menos 1. Não confundam. Então, quando o x é 1, o y é menos 1. E, por fim, o f de 2, ficando menos 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4, com esse menos aqui fica menos 4. Eu coloquei esse exemplo em específico porque o pessoal erra muito o jogo de sinal e não entende por que essa expressão aqui, menos 1 elevado ao quadrado, dá menos 1. O pessoal pensa que a base aqui é o menos 1. A base aqui não é o menos 1 nesse caso. A base aqui é o 1. Aí 1 ao quadrado é 1 e com o menos da frente, por isso que o resultado fica menos 1. Cuidado com isso, tá? Bom, já temos aqui 5 pontos e vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Não é isso? Temos aqui o eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Os valores de x que a gente escolheu aqui foram menos 2. Primeiro ponto, né? Vamos marcar o primeiro ponto aqui. Ele possui coordenadas menos 2 e menos 4. Aqui menos 1 e menos 2. Menos 2 é a abscissa. 1, 2, 3, 4 aqui. Menos 4 é a ordenada. Pronto, marquei aí o primeiro ponto. Segundo ponto tem coordenadas menos 1 e menos 1. Menos 1 é a abscissa, menos 1 é a ordenada. Próximo ponto tem coordenada 0, 0, é a origem. É a origem do plano cartesiano. Tá aí. Próximo ponto tem coordenadas 1 e menos 1. 1 é a abscissa, menos 1 é a ordenada, né? Tá aí. E por fim, o último ponto tem coordenadas 2 e menos 4. Fazer na mão assim, pessoal, não é tão fácil de construir gráficos não, tá? Bom, já marcamos os nossos 5 pontos, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O que é que a gente percebe aqui em relação a esses 5 pontos? Eles estão alinhados? Não, não estão alinhados. Esses 3 primeiros aqui estão alinhados? Não. Mesma coisa em relação aos 3 últimos pontos. Também não estão alinhados. Não existe uma reta que passe por esses 3 pontos simultaneamente, tá? Esses 5 pontos representam o gráfico dessa função, da função f de x igual a menos x elevado ao quadrado? Não. Por quê?
O domínio aqui é o conjunto dos números reais, então nós teríamos infinitos pontos para poder marcar aqui, certo? A gente viu isso com base no exercício resolvido anterior. Observando esses pontos que estão marcados aqui, a gente poderia imaginar que o gráfico seria assim, ó. Um gráfico composto por segmentos de reta, não é? Só que é verdade que o gráfico dessa função não é assim. Se nós pegássemos um valor de x, que está aqui entre menos 2 e menos 1, descobríssemos o valor de y e marcássemos o ponto, a gente iria perceber que esse ponto não iria estar sobre esse segmento. Isso não iria acontecer. Então, essa ideia aqui, embora faça sentido, não é o gráfico da função. Ah, professor, e como que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, pessoal, é uma figura geométrica chamada de parábola. E a concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. Não entendi o que é que isso significa. Significa que o gráfico dessa função é isso aqui, ó. Seria essa figura que eu estou construindo. Essa figura aqui, pessoal, é chamada de parábola. Parábola. Beleza? E essa parábola a gente disse que ela tem concavidade voltada para baixo, porque essa parte aberta está aqui voltada para baixo. Tá? Então, esse é o gráfico da nossa função. E vou deixar para vocês, como tarefa para casa, pegar valores de x aqui, ó, entre o menos 1 e o menos 2, entre o menos 1 e o 0, vamos pôr o 0 aqui, né? Entre o 0 e o 1 e o 1 e o 2. Pegue esses valores de x, descubram o y correspondente, utilizando a lei de associação, e marquem aí no plano cartesiano. Vocês verão que esses pontos que vocês irão marcar estarão sobre a parábola, certo? E uma dúvida muito frequente que os alunos me perguntam é o seguinte: professor, essa parábola ela acaba aqui ou ela continua? Ela continua, tá, pessoal? Ela continua. Ela vai se abrindo aí de forma infinita. Bom, gente, essa daqui foi a nossa videoaula sobre construção de gráficos de funções. Espero aí que vocês tenham compreendido tudo que eu falei. Se ficaram com alguma dúvida, deixe as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais!